Vamos então começar o nosso curso de pré-cálculo definitivamente com a primeira aula de conjuntos, em que nós vamos estabelecer algumas definições e conceitos fundamentais e também falar de algumas relações primordiais. Então, vamos começar de algumas definições, na verdade nem são definições, porque os elementos que estarão sendo conceituados, eles não admitem definições, mas na verdade são conceitos fundamentais. Então, conjuntos e elementos são conceitos fundamentais que não podem ter uma definição baseada em qualquer outro tipo de conceito. Isso acontece porque, na verdade, eles são interdefiníveis. Você tanto pode definir os conjuntos em termos dos elementos, como pode também definir os elementos em termos dos conjuntos. Então, para que não haja essa circularidade, que em algumas ciências ela é relevante, como na física, mas na matemática não, é melhor entendê-los como sendo conceitos fundamentais, ou seja, conceitos que não podem ser definidos. Agora, a partir dele, nós podemos fazer muita coisa. Nós podemos introduzir primeiro aquilo que nós chamamos de regra de formação, ou seja, como os conjuntos são formados. E eles podem ser formados tanto por enumeração, quando você vai dizendo cada um dos elementos que pertencem ao conjunto, como nesses dois casos aqui, ou eles podem ser formados por propriedade, quando você diz uma propriedade que uma vez que você vá procurando aqueles elementos que satisfazem, você vai construindo o conjunto. Então vamos ver, no caso, por exemplo, do conjunto N, nós temos aqui os elementos pares 2, 4 e 6. Eu poderia, aqui é N, eu poderia então representar esse conjunto, ao invés de ser por enumeração, fazê-lo por propriedade, dizendo o seguinte, prestem bastante atenção então agora na simbologia, tá? O conjunto N é igual ao conjunto dos x, tais que x é par, e x está entre 0 e 8, evidentemente sem contar o 0 e o 8. Quais são os elementos que satisfazem essa propriedade? Ora, exatamente esses aqui, tá? No caso do f, eu poderia então dizer o seguinte, f é o conjunto de todos os x, tal que x é forma geométrica. Então, essas formas geométricas compreendem triângulos, círculos, quadrados e mais uma infinidade de outras formas. Então, quando o nosso conjunto é infinito e nós estamos fazendo uma enumeração, é importante colocar essas reticências para mostrar que o nosso conjunto é de fato um conjunto infinito. Vejam que essas duas formas muitas vezes são intertradutíveis, porque você pode usá-las intercambialmente. Então você pode, ao invés de falar desse conjunto e expressando cada um dos seus elementos, você pode simplesmente fazê-lo usando essa propriedade, e o conjunto que vai ter é exatamente o conjunto dos números 2, 4 e 6, que são esses pares menores que 8 e maiores que 0. Da mesma forma, acontece com as formas geométricas, e caso você queira explicitar que esse é um conjunto infinito, valeria a pena colocar 3 pontos. Essa representação de conjuntos usando essas bolinhas, elipses ou qualquer outra forma que se queira, com os elementos dentro, é chamada de diagramas de Venn. Então, diagramas de Venn é uma forma pictórica de apresentar os conjuntos construídos, seja por enumeração, seja por propriedade. Ok. Agora nós podemos passar para relações, as chamadas relações de pertinência e inclusão, que estão associadas a como elementos se relacionam com conjunto, chamada relação de pertinência, e como conjuntos relacionam uns com os outros, chamada relação de inclusão. Então nós temos aqui, no primeiro caso, que nós podemos representar a relação de pertinência como dizendo que x é elemento do conjunto A. Essa relação é chamada de relação primitiva. Por quê? Porque ela não pode ser definida em termos de conceitos mais elementares. Então ela é uma noção primitiva, apesar de não poder ser definida a partir de nada mais elementar, ela pode ser simbolizada
e a simbolização é dada dessa forma aqui. Lembre-se que nós falamos nosso primeiro encontro que a matemática é uma linguagem, e essa linguagem é feita a partir de símbolos e ela vai sendo construída pouco a pouco, cumulativamente. Então é muito importante ter em mente como é que eu falo que x é elemento do conjunto A. Eu digo que x pertence a A. Eu tenho ainda uma outra relação chamada relação de inclusão, que é justamente a que diz que quando o conjunto A está contido, essa é a relação, no conjunto B. Eu expresso isso simbolicamente dessa forma aqui. Então eu digo que A está contido no conjunto B, C e somente C, eu vou voltar a esse símbolo daqui a pouco, para qualquer x ou para todo x. Se o x pertencer a A, então o x pertencerá ao B. Então, isso que está expresso aqui, mais do que uma sentença, é uma definição. Então, esse símbolo aqui vai ser muito encontrado no nosso caminho, porque ele é o símbolo justamente que permite introduzir a definição. Definição como? A definição do símbolo de inclusão entre conjuntos, em termos, que aqui é a linguagem de conjuntos, em termos de uma linguagem subsidiária sobre a qual eu estou construindo a teoria de conjuntos, que é a linguagem da lógica. Isso é muito interessante e muito importante, principalmente para a noção de dedução. Por quê? Porque, vejam só, vamos supor que eu esteja trabalhando ainda com a relação de inclusão. Então, é uma relação que, no final das contas, intuitivamente me diz quando um conjunto é subconjunto de outro, né? Se o A está contido no B, ele é um subconjunto do B. Agora, desse lado aqui, eu tenho uma representação na teoria dos conjuntos. Enquanto que desse lado aqui, eu tenho, além do símbolo de pertinência, eu tenho apenas uma proposição ou uma sentença da lógica. Então, essa relação que nós estamos querendo colocar aqui como sendo uma relação entre os conjuntos, que é a relação de inclusão, então que o A está contido em B, eu estou querendo dizer desse lado aqui simplesmente que o A está contido em B, mas estou definindo essa relação numa linguagem de menor nível, que é a da lógica, a partir dos símbolos, então, claro, dessa linguagem, que são os símbolos para todo x, se então, são símbolos proposicionais. Então, isso é muito importante, principalmente quando se quer fazer uma demonstração. Por quê? Porque a demonstração faz essa passagem de níveis. Vejam que eu estou aqui em níveis diferentes de análise linguística. E a demonstração usa demais isso. Vamos ver um caso particular aqui para que isso fique claro. Vamos supor que nós queremos demonstrar uma proposição que está totalmente dentro da teoria de conjuntos. Ou seja, eu quero mostrar que se um conjunto A é subconjunto do B e o B é subconjunto do C, então o A é subconjunto do C. Bom, em termos de diagrama de Venn, isso é óbvio, né? Se o A está contido no B e o B está contido no C, óbvio que o A está contido no C. Mas eu quero demonstrar isso, eu não quero só mostrar com o diagrama de Venn, não vale. Então, como é que eu faço? Eu primeiro desço para o nível da lógica. E eu, então, traduzo cada uma dessas afirmações aqui em termos de linguagem da lógica. Eu digo, então, que o A está contido em B, porque para todo x, se x está em A, então ele está em B. E o B está contido em C, porque para todo x, se x está em B, então x está em C. Ora, se ele estando em A está em B, se ele estiver em B está em C, então é lógico concluir que se ele está em A, ele está em C. Ocorre que isso daqui é justamente a definição de inclusão que nós estamos a todo momento usando. Então, daqui eu posso voltar para o meu nível de teoria de conjuntos e lá dizer que então A está contido em C.
Então, o que eu fiz? Eu saí do âmbito da linguagem de teoria de conjuntos, desci para o âmbito da lógica formal. No âmbito da lógica formal foi que eu fiz a passagem. Existe uma passagem que está incluída aqui, que é a seguinte passagem. Se P implica Q e Q implica R, então P implica R. Foi isso que eu usei. Agora, eu usei isso aqui dentro da lógica. E só depois é que eu subi para a teoria de conjuntos. Então, isso vai acontecer praticamente em todas as demonstrações. É verdade que quando as propriedades começam a se acumular, muitas vezes dá para fazer as demonstrações todas dentro da linguagem alvo. E não é necessário descer para aquilo que a gente chama de linguagem objeto, que é essa que está aqui embaixo, no caso é a lógica. Mas no início, principalmente no momento em que você está construindo as relações, é quase sempre necessário fazer esse percurso, né, em que você desce de uma linguagem para outra, resolve tudo na outra linguagem que você domina, em princípio, e aí você sobe para a sua linguagem alvo. E aí você passa a ter mais um conhecimento sobre coisas na linguagem alvo. À medida que você vai acumulando esses conhecimentos, evidentemente você vai tornando essa linguagem mais poderosa e podendo fazer demonstrações, talvez sem baixar de nível. Mas então, essa é a importância dessa noção de demonstração. Ok? Então é isso, agradeço pela atenção e vamos para a nossa próxima aula.